convidado de hoje é Renan Santos, do Partido Missão. Renan, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma grande oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra também, e estou aberto aqui a qualquer tipo de pergunta. Vamos começar falando, obviamente, sobre as suas pretensões enquanto presidente da República, né? Por exemplo, qual seria a primeira medida que você tomaria caso estivesse aí à frente da presidência? Vamos lá, no dia 5 de janeiro de 2027, dia que agora o presidente toma posse no Brasil, graças a Deus, porque antes era de 1º de janeiro, não havia nenhuma autoridade internacional porque estava tudo no Réveillon. Dia 5 de janeiro, o presidente tem que colocar, e é isso que eu farei nesse dia, o Brasil, especialmente nas áreas que estão hoje dominadas pelo crime organizado, em estado de defesa. E o que eu chamo de estado de defesa? É um estado especial proposto pela Constituição brasileira que permite não só ao presidente da República, mas as forças de segurança atuarem de maneira mais enfática no combate ao crime. Por quê? Porque uma das coisas que eu venho falando em todas as viagens pelo Brasil é que a gente precisa retomar as áreas que hoje estão na mão do crime organizado e devolver para o Estado brasileiro. Ou seja, 23 milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas e já saiu na imprensa também, vivem sob o comando do crime. E nós precisamos libertá-los. Hoje, sem o estado de defesa, a polícia, por exemplo, não pode entrar numa casa ou num comércio sem um mandado durante uma operação policial. E é lá justamente que se escondem os bandidos, especialmente as lideranças do tráfico. A gente precisa poder entrar, precisa capturar eles e desmontar o aparato do crime. Essa operação também não ficaria só circunscrita a bairros e favelas. A gente atuaria no Porto de Santos, inclusive há suspeitas do Porto de Paranaguá de atuação do PCC, um porto que fica aqui no Paraná. Porto de Pecém, por exemplo, lá no Ceará, ele está sendo alvo de uma tentativa de tomada agora do Comando Vermelho. Então, colocar áreas especiais dentro de um estado de defesa é a primeira ação para a gente retomar o território brasileiro. E isso não é apenas uma coisa enfática e concreta. É basicamente uma forma do governo brasileiro atuar de modo a recuperar milhões de brasileiros que estão fora desse pacto social, que é o pacto social da Constituição brasileira. Então, a principal preocupação seria a questão de segurança, pelo que dá para compreender com essa medida. Agora, quando se fala, né, nessa questão do estado de defesa, há ali uma certa controvérsia em relação a isso. Entende que é uma medida tranquila de ser tomada? Quem é que faria, por exemplo, essas ações, essas operações todas? Polícia Federal? Não, as polícias estaduais, elas têm autonomia e elas podem atuar junto com o governo federal nisso. A Polícia Federal, ela pode atuar. Forças Armadas podem atuar apenas de maneira auxiliar. Elas não têm nem experiência de combate. E esse efeito seria muito claro. A gente tem um papel hoje no Brasil que não é apenas fático, mas ele é simbólico. A gente está aceitando o Estado brasileiro que milhões de brasileiros vivam à margem da sociedade. Que eles vivam basicamente num Estado paralelo com regras paralelas. Então, há de ser enfático nesse tema. Até porque mais radical e mais absurdo é a gente aceitar que o crime organizado exista. Né? A coisa mais maluca que a gente coloca na nossa cabeça é a normalização de um Estado paralelo. E hoje ele é normalizado. Hoje você anda, por exemplo, pelo Ceará, como eu andei, tem cidades inteiras e bairros inteiros. Santa Quitéria é uma cidade tomada pelo Comando Vermelho, bairros inteiros de Fortaleza. Lá tá ali, você vê, o cara picha no muro. Essa área você pode entrar, essa área você não pode entrar. Essa área você pode fazer comércio, essa área não pode. A gente aceitou isso. Ao naturalizar isso, a gente naturalizou o absurdo. Mas depende do desejo do presidente da República, pura e simplesmente, essa definição, como você traz? Primeiro depende do desejo da população em votar num presidente que tem essa agenda. Então ela tem que ser majoritária na sociedade civil. Então, ao invés de eu ficar jogando platitudes, vir aqui e falar, não, eu quero lutar pelo povo. Eu não vou fazer platitude. Eu estou falando, olha, é uma eleição plebiscitária. Se você quiser um combate enfático ao crime organizado, você vai votar no número do meu partido, 14. Se você não quiser, tá tudo bem. Você pode votar 22 no Flávio, você pode votar 13 no Lula. Votem quem quiser. Para mim é uma questão plebiscitária. Por isso que eu tenho que ser muito honesto. Eu vou propor primeiro, como proposta, já para a sociedade civil. E todo mundo vai saber que essa é a primeira coisa que eu farei. Segunda coisa, isso vai para o Congresso. O Congresso, que também foi nas eleições, eu venci essas eleições pautado por esse tema, aí deliberar e convencer e aí colocar em funcionamento. É um status permitido pela nossa Constituição. E eu acho que é um status que garante, inclusive, a cidadania de milhões de brasileiros. Portanto, é obrigação do Estado brasileiro fazer isso. Agora, o senhor falou dessa relação aí, falou rapidamente sobre essa relação com o Congresso. Como é que o senhor, se eleito for, o senhor está no Missão, partido menor, né? Com uma expressão hoje menor. Como é que o senhor pretende se relacionar com o Congresso e como aprovar suas medidas caso o senhor seja eleito? Essa é a pergunta que eu mais ouço em todos os lugares. E eu fico feliz de ouvir esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que já está consonante ao universo das propostas. Ou seja, como é que você vai fazer significa que eu tenho algo para fazer. E isso me anima, e realmente todas as rádios eu ouço, todas as perguntas vão nessa linha, porque são medidas enfáticas. Pois bem, se eu ganhei a eleição para presidente da República, isso pressupõe que eu pautei daqui até outubro o tema político. Eu saí de 3%, 4% nas pesquisas e eu fui para mais de 50%. Portanto, um congresso será feito e será composto não apenas com os parlamentares que vão ser eleitos pelo meu partido, que é a Missão, que terá aí tranquilamente mais de 60, 70, só pelo fato de eu ter sido eleito, mas também a gente verá inúmeros outros partidos, especialmente da centrão e da direita, elegendo seus parlamentares com esse tema. Porque se eu fui eleito por uma questão lógica, esse tema pautou os demais. Os parlamentares foram eleitos e esse foi um tema que os brasileiros consideram importante. Então eu acho difícil, especialmente nos primeiros 6 meses de mandato,
quando há uma espécie de um beneplácito, há uma boa vontade do Congresso para com o presidente da República, algumas medidas enfáticas que tiveram em campanha não serem votadas. Depois, eu não teria medo de fazer composição com alguns partidos. O critério seria, este é o meu programa, esse é o programa que foi eleito, quer participar do programa? Deputado do Ceará, ou bancada do Ceará, vocês querem participar comigo da retomada do território do Ceará? Querem usufruir do lucro político, não lucro financeiro dessa operação? Estejam comigo, vamos trabalhar junto na mesma agenda. Então eu vou ser muito aberto em trazer eles para uma agenda positiva. Agora, eu vou ser muito fechado em trazer aquela relação de compra de voto, a relação baseada na emenda. Esse tipo de relação política que se tornou a base, a relação corrente da política brasileira, ela é um elemento que nós precisamos ultrapassar, nós precisamos superar. E a superação disso vai passar por uma série de reformas que a gente vai precisar fazer ao longo do mandato também. Porque o mandato nosso tem que ser, e é isso que eu enxergo, um mandato essencialmente reformista. Eu vou pegar o Brasil no ponto A e vou colocar o Brasil no ponto B. E esse ponto B significa um Brasil que não tem mais crime organizado, que as leis penais, leis de processo penal vão se alterar, que a questão fiscal, ou seja, a questão econômica, reformas que mexam na forma como o governo gasta o dinheiro dele, que termina cobrando imposto caro das pessoas, seja resolvida, numa relação justa do Pacto Federativo, ou seja, vocês aqui no Paraná pagam imposto demais, mandam dinheiro demais pro governo, mas recebem de menos. Enquanto tem prefeito no Piauí não fazendo nada com esse dinheiro que eles recebem. Isso também tem que ser endereçado. Mexendo nisso, a gente não apenas melhora a vida das pessoas e melhora a questão econômica, mas eu mexo na correlação de forças com o Centrão. Porque no fundo a tua pergunta é pertinente, porque a gente sabe que nenhum presidente governa de verdade. E esse presidente não governa de verdade por quê? Porque existe essa entidade chamada Centrão. Uma entidade amorfa, que uma hora tá com o presidente, uma hora não tá. O que ela faz para estar no governo? Ela põe uma faca no pescoço e exige dividendos. Em geral, esses dividendos são financeiros. A gente tem que alterar o sistema de recompensa para que isso não aconteça com essa intensidade. Mas um desses dividendos também, quer dizer, até a questão de ocupação do governo, né? Com ministérios, com autarquias, impostos chaves, normalmente que tem ramificação pelo resto do Brasil e um orçamento gordo. Como é que o senhor pretende? O senhor pretende, por exemplo, entregar pastas, ministérios importantes para partidos como o senhor falou do Centrão? Se for para fazer ocupação e cooptação, especialmente para dar o nome aos bois, vamos pegar aqui a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Que é disputadíssima. Sim, porque, inclusive, o Rio São Francisco, ele corre, né? Minas, vai Pernambuco, Bahia. Porém, ele foi, vamos dizer, de maneira fictícia levado até o Amapá, o Rio, só para que o Alcolumbre, né, que é do União Brasil, possa usufruir dos benefícios dessa empresa pública. Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Em especial essas empresas públicas que têm atuação no Nordeste, onde há uma presença maior do Centrão e onde há um uso político muito mais intensivo. Isso não será entregue. Essas empresas públicas não podem ser entregues, porque hoje elas são, vamos dizer, um vetor central de corrupção. Eu volto a falar, não tenho problema nenhum em trazer figuras corretas e sérias de outros partidos para participar do nosso governo. Porque esta é, infelizmente, a natureza do nosso modelo. Fazer um governo que tenha coalizão é normal em todas as democracias. Agora, fazer um governo baseado em cooptação, como eles estão acostumados, não. Eu não vou fazer baseado em cooptação. E eu creio que é possível fazer isso. Eu creio que é possível você obter dividendos políticos, ou seja, um lucro político, ou seja, através das vitórias políticas de um governo, e não obter dividendos financeiros, que é o que esses caras querem. E a gente tem que, aí, o cara quer obter dividendo financeiro, eu vou atuar junto com a Polícia Federal para todo mundo que estiver desviando emenda. Eu vou conversar com o Supremo Tribunal Federal, que tem inclusive investigações em curso, e nós vamos colaborar para que as emendas sejam investigadas. Porque não pode existir um governo que se baseia na compra e cooptação dos parlamentares. A gente está falando agora de emendas só das obrigatórias, mais de 60 bilhões nesse orçamento anual. E o senhor pretende mexer nesse vespeiro das emendas? Precisa. Como? Porque hoje o Congresso cooptou o orçamento do governo, né? Como é que o senhor pretende, qual que é a proposta que o senhor vai levar eleito para os congressistas com relação à emenda, que é uma moeda cara, custosa aos parlamentares? Se vocês me permitirem, eu puder estender um pouquinho mais nesse tema. Esse tema é muito importante. É um dos temas centrais para mim. Por que existe a emenda e por que ela funciona? A emenda é hoje a razão de ser de um deputado federal no Brasil. Os partidos políticos elegem deputados porque os deputados enviam para o partido político tempo de TV, fundo partidário e fundo eleitoral. Essa é a lógica. Portanto, o partido fica rico conquanto ele eleja esse número grande de deputados. E o que o deputado faz quando está lá? A maior parte. Ele manda emenda para sua base, para inúmeros prefeitos que tocam essas emendas. O que eu chamo de tocar emenda? Ele rouba um pedaço, ele desvia para comprar voto na próxima eleição, trabalha com a cooptação de base usando esse recurso. Esses prefeitos não entregam recursos para pessoas e não trabalham para melhorar a vida das pessoas. Segurança, educação, saúde, saneamento básico. Mas ele, no fim do dia, reelege aquele deputado. É um ciclo. Esse ciclo, que é o ciclo que faz com que o deputado dependa da emenda, esse ciclo precisa ser cortado. E o que nós vamos fazer, que faz parte da nossa grande reforma administrativa? Nós vamos dar o poder para os prefeitos. E como? O fundo partidário e o fundo eleitoral serão determinados pelo desempenho objetivo dos prefeitos com indicadores. E
E quais são esses indicadores? Melhoria, por exemplo, na cobertura de saneamento básico. Um município que tem 10% de saneamento básico foi para 20%, ou seja, fez linha de esgoto, tal, começou a atender essa área, ele ganha um ponto. Melhorou o desempenho no SAEB do município, ele ganha mais 2 ou 3 pontos. Ele soma esses pontos, pondera pelo tamanho da cidade, aí o partido recebe o fundo partidário, o fundo eleitoral de maneira equilibrada, dada a proporção do município. E, se ele cumpre isso, também ele está autorizado a receber emendas. A emenda só vai para o prefeito que entrega. O prefeito que não entrega, não tem emenda. E o que acontece? Isso acaba com a necessidade e a energia que o deputado federal tem em mandar emenda para o lugar que não funciona para desviar esse dinheiro. Então, nós podemos muito bem transformar a emenda num sistema de incentivo a bons prefeitos. E aí eu empodero o prefeito, que é quem precisa ser empoderado, e eu tiro o poder do deputado nesse sentido. E aqui você tem uma tensão, essa tensão já existe. A frente dos prefeitos e a turma dos deputados vivem em conflito. E aí eu empodero o poder executivo, que é quem entrega as coisas para as pessoas nos municípios, e eu tiro esse jogo absurdo que tem na mão dos deputados federais, que é um problema. E hoje ainda mais um elemento. O STF está indo para cima das lideranças partidárias que estão usando a emenda do orçamento secreto para comprar voto, para fazer desvio, estão ficando multimilionários. Há uma tensão ali, e essa tensão faz com que as principais lideranças do Centrão hoje estejam com muito medo. Eu vou pegar um governo em que esses caras vão estar com medo. Então aí é o momento da gente negociar. É o momento de baixa deles. Eu já ia perguntar 2 questões sobre isso para entrar na conversa. Primeiro, como é que vai combinar com os russos? Como é que vai combinar aí para não ter, né, digamos assim, uma devolutiva? A gente já viu como é que fica a questão de um governo que não tem viabilidade dentro do Congresso para gerir. E segundo, toda a emenda parlamentar é ruim? Nem toda emenda parlamentar é ruim. A emenda que é obrigatória e que ela é cumprida de maneira transparente, ela pode entregar um papel. Agora, a emenda do orçamento secreto, ela é ruim. A emenda do orçamento secreto, assim, nada que precisa necessariamente ser secreto vai ser bom. Tanto que as entregas do orçamento secreto são sempre meio secretas também. O cara nunca divulga exatamente. E aí você vai procurar, você encontra empresas de familiares de parlamentares, empresas de familiares dos prefeitos. Empresas fantasmas. E empresas fantasmas de toda sorte. Mas não há um risco, por exemplo, dessa questão da governabilidade, o Congresso dar uma resposta em relação a isso? Porque até agora não mostraram interesse nenhum, tanto na transparência quanto na questão de abrir mão dessas emendas. Ao contrário, só aumentam. Mas aí você vai precisar de um presidente da República que não tenha rabo preso com ninguém, que tenha força e capital político, e que vai gastar o seu capital político fazendo essa medida, que é uma medida não de governo, é uma medida de Estado. Essa é uma medida que altera o Brasil. Eu vou te dar um exemplo simples. Houve um presidente da República que já atendeu, vamos dizer, que já atacou o interesse do Centrão uma vez, de uma maneira muito clara, que colocava prefeito do Centrão na cadeia. Foi o Fernando Henrique Cardoso passando a lei de responsabilidade fiscal. Ora, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu isso nos anos 90. Nós podemos conseguir isso também. Ou seja, se eu ganho a eleição presidencial e eu vou pra cima do enfrentamento ao crime organizado, a gente pode ver que tanto com o Bukele, o próprio Milei teve um pouco desse efeito, você ganha popularidade, você ganha capital político. A questão é, o que o presidente da República faz com o capital político que ele acumula? Alguns ficam, não, vou manter o tempo todo, que eu tenho que pensar na próxima eleição de prefeito. Se eu acumular esse capital político de popularidade e de respeitabilidade, eu vou gastar ele todo fazendo uma reforma que altera a dinâmica da política do Brasil. Porque isso vai impactar na qualidade das prefeituras, para a vida das pessoas nas cidades serem melhores, e vai mexer no sistema político para que o Centrão perca parte desse poder. Isso precisa ser feito. E eu vou ter apoio de inúmeros partidos. Veja, mesmo alguns partidos do Centrão vão preferir o meu modelo. Nem todo mundo no Centrão quer operar com esse modelo. Prefere um modelo, por exemplo, mais municipalista. Eu tenho certeza que se eu conversar com o Kassab, que é do PSD, ele vai preferir esse modelo. Então não é todo o Centrão que quer viver disso. Isso aqui é um modelo que o baixo clero do Congresso adotou, que é a forma que permite que um deputado, em geral, semi-analfabeto, burro, pouco comprometido com o funcionamento da cidade dele, desvie grana, põe um dinheiro no bolso e se reeleja com a compra de voto. Ou seja, o Brasil está sendo tomado por parlamentares e administrado por parlamentares absolutamente corruptos. São eles que não deixam o Brasil andar. E são eles que a gente vai combater. Então, mesmo dentro do parlamento há quem seja contra, e nos prefeitos da sociedade civil, isso é facilmente, vamos dizer, isso é fácil de explicar e eu vou conseguir convencer. E eu vou gastar meu capital político com isso. Agora, candidato, o senhor falou e citou o presidente de El Salvador, o Bukele. O que o senhor vê nele, ou o que o senhor se inspira? Qual que seria a sua proposta para a segurança fazendo esse paralelo com El Salvador que o senhor citou? O que eu gosto muito dele foi o fato de ele ter sido muito enfático no enfrentamento ao crime organizado e ter entendido que território de uma nação é o território de uma nação. Não existe espaço paralelo, não existe território paralelo. O Bukele, ele fez isso, ele pegou uma das nações que eram mais inseguras das Américas e transformou naquela que é hoje, em termos estatísticos, falando de homicídio, a nação mais segura das Américas. Mas há também denúncias de abusos lá, né? Antes havia muito mais denúncias de abusos, simplesmente porque as pessoas morriam em um número muito, muito maior. Agora, o Estado fez isso com a aprovação das pessoas e com a aprovação do Congresso. Erros e falhas, um eventual erro policial, sempre haverá. A polícia não é perfeita, assim como políticos não são perfeitos e seres humanos não são perfeitos. Seria um efeito colateral? A questão é se você já vive o efeito colateral que viver na mão do crime. Se isso diminuiu e as pessoas perceberam que diminuiu,
a uma vantagem objetiva. A gente tem que ser utilitarista aqui. A gente não vive num mundo perfeito. Mas na prática, o senhor faria o quê? Na prática, saber, qual é a proposta? eu citei pra você já no começo da entrevista. Sim. Pra destruição do crime organizado, eu vou colocar o Brasil, as regiões tomadas pelo crime organizado. Isso inclui desde portos, áreas de fronteira, a longo prazo, favelas. A longo prazo, já no curto prazo também. A gente tem que passar alterações nas leis penais, aumentando as penas, de maneira muito objetiva. E nas leis de execução penal, a gente tem que acabar com artifícios como a progressão, a saidinha, para que a pessoa cumpra a pena dela. Porque o que a gente precisa fazer é alterar o sistema de incentivos que nós temos para que o bandido continue cometendo crime. O que está demonstrado? É quase aquele princípio Pareto. Poucos bandidos cometem a maior parte dos crimes. Eles são sempre reincidentes. A gente tem que combater a reincidência. Então, se a gente aumenta a pena muito e evita a progressão, aquela pessoa que comete um crime, ela na prática ela vai ficar mais tempo na cadeia e ela, antes de tudo, vai ter medo de cometer esse crime para não passar a vida inteira dela lá. E o reincidente, que é o maior problemático, bom, esse aí só sendo muito idiota em continuar cometendo crime. Haverá sempre um reincidente idiota, porque as pessoas, por vezes, são idiotas, cometem crimes baseados em impulso, e esse cara vai ter que ser parado. Então, a polícia tem que ter meios de ação, as leis têm que evitar a progressão, e com base nisso a gente vai conseguir reduzir muito, não apenas o número de homicídios, porque a gente tem números de guerra de homicídios no Brasil. O Brasil tem 22 mortos a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia vive de 4 a 5 a cada 100 mil habitantes em guerra. A gente tem que jogar o Brasil no mínimo para 4 a 5, pra gente ficar no status de guerra na Ucrânia. E o número de assaltos e roubos tem que cair vertiginosamente. Outra coisa, existe muita violência contra a mulher, e isso está demonstrado. Não só violência em casa, uma violência na rua. Foi entendida a mulher como uma pessoa que tá num status mais frágil para receber um homem que vai botar uma arma, ela entrega as coisas. Os crimes de natureza sexual estão aumentando com relação às mulheres, e a sociedade está ficando escandalizada com isso. É uma sensação de segurança geral. Então isso precisa ser dado de volta para as pessoas. Nominalmente, a gente tem o direito de ir e vir. Agora, eu duvido que minha irmã sinta que ela tem o direito de ir e vir na sociedade brasileira. O direito de ir e vir de uma mulher brasileira, ele é mitigado, ele é reduzido. O direito de vir uma pessoa que só quer andar com o celular dela no meio da rua e trabalhar, porque isso aqui é um instrumento de trabalho e não um objeto de luxo, também tá dirimido. Então, eu tenho que dar à pessoa de volta os direitos fundamentais. Isso é um direito e garantia fundamental. E, em grande medida, é isso que o Bukele ele garantiu para as pessoas de El Salvador. Por que ele teve uma votação tão alta? De maneira muito clara. Porque as pessoas sentiram que elas recuperaram direitos fundamentais. O direito de ir e vir faz parte do princípio da liberdade. A liberdade de vir, a liberdade de expressão. E ela foi entregue para essas pessoas. E isso, para as pessoas dão um valor muito grande. Então, o brasileiro precisa ser devolvido o seu direito de ir e vir. Agora, como é que o senhor pretende, por exemplo, combater o feminicídio que o senhor está citando aí, que tem uma natureza de crime de dentro de casa, da pessoa próxima, de um marido, de um ex-marido, de um namorado? Como combater esse crime? É só aumentar a pena? O aumento de pena ele tem um efeito cascata sobre praticamente todos os crimes, tirando alguns crimes que são cometidos por pessoas que agem de maneira doentia e irracional. Mas o senhor pretende aumentar? Você precisa ter, lógico, mas todas as penas do Brasil concernentes à violência, elas precisam ser aumentadas. E mais, todos os reincidentes, porque em geral, o homem que bate na mulher em casa, ele faz isso de maneira reincidente. Ele cria um sistema abusivo de relação com ela. E, em geral, quando você pega o passado dele, também costuma ter essas relações abusivas com as mulheres anteriores. Então, se esse cara tiver passagens pela polícia, por ser um reincidente, por ter tomado uma condenação antes, aí a situação dele piora bastante. É lei e ordem. E aí a gente pode trazer, por exemplo, sistemas de fiscalização. Hoje, São Paulo, é uma coisa que a gente tem que trazer pro Brasil inteiro. Existe um sistema de câmeras, né? O Sampa... Smart Sampa, desculpa. Ainda bem que você lembrou, ótimo. O Smart Sampa, ele reconhece o rosto das pessoas. Você reconhecer o rosto de um marido agressor que recebeu denúncias e você poder abordar ele com a polícia na rua, facilita isso. Infelizmente, agora o Brasil tem que tomar um banho de lei e ordem. E esse é um elemento que eu preciso que as pessoas que estão nos vendo entendam. Primeiro começa com lei e ordem. Você não institui uma disciplina que vira cultura apenas educando. Primeiro você tem que ter uma norma, a norma vem com uma sanção. Isso se transforma em disciplina, e depois a disciplina vira cultura. Um tipo de um exemplo que não tem a ver com violência, mas tem a ver com cultura. Há uma cidade que eu visitei no Rio Grande do Norte chamada Acari. Lá durante o Império, veio um decreto lá na prefeitura de Acari e avisou, olha, se você não varrer e não cuidar, não deixar limpa a fachada da sua casa, você vai tomar uma multa. Tô falando do século XIX, período imperial. As pessoas tinham medo da multa, aquilo se tornou um costume, do costume virou uma cultura, do cultura virou orgulho. A cidade é um brinco até hoje. Singapura era assim, uma cidade de pescadores destruída, um local muito pobre com brigas étnicas entre religiões diferentes e matrizes étnicas diferentes. Veio uma liderança, essa liderança estabeleceu lei e ordem de maneira muito intensa. Da lei e ordem veio a cultura, e da cultura veio uma grande nação. A gente vai ter que começar, a meu ver, com lei e ordem, precisa ser com lei e ordem. Candidato, seguinte, tem que estar se aproximando aqui dos 10 minutos finais. Eu quero falar sobre economia, acho que é um tema importantíssimo de ouvir o que você pensa, o que o senhor pensa aí para a economia na presidência do país.
Vamos lá. O Brasil é um país que ele é extremamente injusto para com quem trabalha e produz. Se você tá nos ouvindo agora e tá indo pro trabalho, tá rodando de Uber, tá fazendo uma entrega, tá em casa produzindo alguma coisa pra mandar pra fora, muita dona de casa faz isso. Você entende que você trabalha, você fica uma parte pequena do fruto do seu trabalho. E mais, você se sente injustiçado porque você vê uma massa cada vez maior de pessoas que recebem benefícios e você fala, poxa, às vezes eu sou pobre, tô ganhando pouco, uma pessoa tá recebendo um benefício sem merecer, ou um juiz tá ganhando um penduricalho gigantesco, tirando 200 mil reais por mês, ou eu vejo uma grande empresa recebendo benefício fiscal e aí acaba nem entregando o serviço. Você fala assim, pô, o que tá acontecendo? Eu estou sendo um otário. E sim, se a gente olhar na letra fria da lei, o brasileiro comum que trabalha e produz é um otário. E isso tem que ser invertido. A nação brasileira tem que ser amiga de quem trabalha e produz. E isso tem que ser alterado urgentemente. Isso funciona desde o Pacto Federativo, que pune estados que trabalham e produzem, que pagam mais impostos, tá, até o cidadão pequeno, que é um entregador. As pessoas mais pobres pagam mais impostos. E onde eu vou começar? Eu e o nosso deputado federal do Partido Missão, Kim Kataguiri, a gente já protocolou uma PEC que faz a grande reforma fiscal brasileira, que mexe desde renúncias fiscais fraudulentas que existem no Brasil, até super salários, até penduricalhos do judiciário, até aposentadorias exageradas de militares e membros também do judiciário, mexe também em emendas parlamentares, ou seja, ela vai mexer em inúmeros temas, inclua aí, até peço, inclusive eu faço um desafio para os próximos pré-candidatos, porque eu falo aqui, tem que ter uma outra reforma da Previdência, haverá e vai precisar ser feito, a nossa já inclui, e eu quero ver os outros falarem, porque se não falar e ficar escondendo na campanha de desonestidade, também deixo esse desafio, porque não vai poder continuar mantendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, da forma como tá, crescendo como tá, vai estourar as contas públicas, a gente vai precisar normatizar isso, existem muitas fraudes envolvendo isso, e com isso eu preciso achar 200 a 300 bilhões de corte de gasto no orçamento. Aí a pessoa, pô, o que isso resolve? Primeira coisa que resolve, a curva de dívida do Brasil diminui, isso é muito importante, e aí eu vou poder baixar os juros. E aí as pessoas vão começar a ver que o dinheiro delas vale mais. As pessoas vão poder pegar empréstimos, as pessoas vão poder fazer financiamento, as empresas vão poder se financiar. E ao regular isso, aí a gente começa a ter espaço para investir, com marcos regulatórios que eu vou incluir junto, ligados a aumento de competitividade, maior liberdade laboral, maior investimento em infraestrutura, especialmente infraestrutura de estradas e rodagens. O caso de vocês no Paraná é o mais bizarro, é um dos estados mais ricos do Brasil e as estradas são horrorosas. Eu quase morri vindo de Cascavel para Ponta Grossa. É meio assustador um negócio desse, porque eu não estava na Paraíba, eu não estava no interior do Maranhão, eu estava no Paraná, um lugar que paga a conta do Brasil. E, pois bem, no Paraná as estradas são piores que as estradas do Ceará. Eu vi isso, e isso é absolutamente ridículo. Então, como resolver isso? Fazer essa economia que eu falei, e aí vai sobrar dinheiro para investir em energia e investir em estrada, que é basicamente infraestrutura para o Brasil. Com essa infraestrutura aumentada, o custo do Brasil diminui, o dinheiro diminui, o custo do dinheiro, porque eu vou ter baixado os juros. E com base nisso, a economia brasileira passa a ficar bem mais competitiva. Especialmente nesses setores agora, eu olho aqui Centro-Sul, onde a gente mora, eu sou de São Paulo, vocês são aqui do Paraná, não precisa de grandes projetos governamentais. O governo pode atuar em uma ou outra área. Aqui a gente pode trazer data center pro Paraná por conta de Itaipu, não seria um problema. Agora lá no Nordeste, que é uma região que está muito empobrecida, a boa parte das pessoas vivem de auxílios, aí o governo vai ter que atuar, fazer zonas econômicas especiais voltadas para exportação, especialmente de produtos industrializados, fazer como o Vietnã fez, a Índia fez, e a gente vai ter que olhar para lá, porque resolver o Nordeste, eu falo aqui para os paranaenses, eu resolver a questão da população do Nordeste trabalhar, significa menor migração para cá, menor pressão nos serviços públicos que vocês têm aqui, maior qualidade de vida e felicidade para as pessoas que vivem lá. Eu vi aquelas pessoas, são pessoas trabalhadoras no Nordeste, eu conversei com elas querem o emprego delas lá. O cara não quer ter que sair do Maranhão para vir trabalhar em Curitiba, ou trabalhar em Florianópolis, ou trabalhar em Goiás, longe da família dele, comendo uma comida diferente, às vezes morando numa favela. Ele quer ter o trabalho lá, e dá para ter o trabalho lá. Então nós vamos trabalhar fortemente, parceria com a agricultura brasileira, parceria com empresas públicas como a Embrapa, para fazer a construção de um complexo no Nordeste. Agora o senhor citou aqui rapidamente reforma do Código Penal, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma política, reforma até na questão eleitoral de fundo partidário. E a do Judiciário, o senhor acha que é necessário o senhor candidato eleito? O que o senhor faria? Os privilégios do Judiciário, tô falando, assim, vamos começar pelos privilégios dos penduricalhos. Essa reforma nossa já endereça. Ela já tá lá, a gente vai ter que mexer nesses privilégios, que eles são ilegais. A gente vai ter que atestar a ilegalidade e cortar a ilegalidade. É que, né, quem vigia o vigilante, né? O vigilante é o judiciário e ele não quer ser vigiado por ninguém, porque ele mesmo faz os próprios privilégios. Nós vamos ter que usar o Poder Executivo com um projeto bem claro para coibir isso, acabar os penduricários. Agora, quando eu vou falar de outro tipo de abuso, o abuso do STF, do Supremo Tribunal Federal, aí eu preciso ser muito claro. A gente vai precisar tomar medidas que alterem a dinâmica atual. Por exemplo, a gente tem que acabar com essa farra
das decisões monocráticas. 83% das decisões são monocráticas. Outra farra que tem que acabar é a farra dos escritórios de advocacia ligados a ministro do Supremo. Mas isso não vai competir, por exemplo, não vai ficar, desculpa, até a competência do Congresso? Vai ser feito pela presidência? Mas o presidente, junto com a sua bancada, podem fazer isso. O governo federal pode atuar junto com o Congresso para projetos que podem ser de iniciativa tanto do Congresso quanto da presidência da República. E aí, o presidente da República tem que botar sua força política nesse projeto. Sua força de convencimento. Outra força de convencimento que ele precisa ter. Nós precisamos ter um foro, o tal do foro privilegiado que hoje é o STF, deixou de ser uma ferramenta da democracia. Pra galera entender, ele foi desenhado lá no final da ditadura, pro começo da redemocratização, como um instrumento que protegeria os deputados de uma perseguição que eles poderiam ter de juízes nos seus estados. Dá até pra entender a necessidade do foro especial. Só que hoje ele é um instrumento que o STF tem o Senado, que é justamente quem pode fiscalizá-lo, na mão. Então a gente vai fazer diferente. Vamos criar um foro especial, um foro pequeno, sem contratar ninguém. Você seleciona via sorteio desembargadores, randomicamente dos estados, eles ficam 2 meses no mandato, e eles julgam as ações oriundas do mandato dos parlamentares. Rotativo, e um magistrado não pode julgar um parlamentar do seu próprio estado. Simples, retira do STF essa prerrogativa. Também a gente tem que fazer uma coisa no STF que é um absurdo. A gente tem que inserir uma coisa que tem nos Estados Unidos, que é o filtro de acesso. Ou seja, hoje todo mundo pode entrar com uma ação, uma ADIM lá no STF, todo partido político, sindicatos, associações com presença nacional. Isso tem que ser cortado. Só ações de natureza constitucional podem parar lá e ser aceitas lá. Hoje no Brasil, o STF toca 8 mil ações, enquanto a Suprema Corte Americana só 50. Isso tem que ser alterado. A gente está chegando ao fim da entrevista, mas preciso perguntar da composição do seu ministério e se haverá redução. De forma bastante breve, já tem nomes para os ministérios. Faria que tipo de reforma falando, então, na questão ministerial? Haverá redução de ministérios, especialmente porque hoje o ministério é um instrumento de cooptação e de proteção jurídica. Você ganha, vamos dizer, foro especial sendo o ministro da República. Haverá redução. Mas isso não é, eu preciso falar, isso na maior parte dos casos é uma medida que tomam pra fazer marketing. Tipo, olha, reduzir, veja como tô economizando. Você não tá economizando muita coisa, mas você sinaliza que você vai ter uma administração mais racional. Uma coisa que eu vou fazer, que economiza bastante em termos de máquina pública, é inserir machine learning e inteligência artificial em boa parte do serviço público, especialmente na parte da saúde, instituindo o prontuário único. São medidas que racionalizam o gasto e melhoram muito a eficiência. Então isso vai ter um efeito muito legal, muito positivo. E aí, falando em termos de corte de gasto, para trazer um tema até jogar de provocação para os demais pré-candidatos, especialmente os da direita, quero saber quais são as empresas que eles vão privatizar. A gente está falando de maneira clara, os Correios precisam ser privatizados, tá? E empresas públicas que não apenas são deficitárias, mas que não apresentam resultado prático para o Brasil, nenhum ganho para o Brasil, elas precisam ser privatizadas ou encerradas, que hoje elas viraram instrumentos de cooptação. O senhor, pelo que eu entendi, deu aqui umas estocadas na esquerda, na direita, mas o senhor, para chegar à presidência, possivelmente vai ter que passar por um segundo turno. Aceita apoio de quem vier, da esquerda, da direita? Rejeita algum? Como é que vai ser seu posicionamento? Eu rejeito apoio de pessoas que sejam corruptas, até porque hoje no Brasil a coisa mais comum é você receber apoio. Mas a gente tem corrupção dos dois lados. Não, mas eu não estou fazendo distinção de lado. Até porque os escândalos de corrupção no Brasil, especialmente do Master, não tem lado. Tá todo mundo pois ali. É. Por isso que eu tô muito tranquilo. Eu não tenho nada a ver com isso. E hoje a coisa mais comum é você nem precisar pedir apoio. Hoje os corruptores, eles batem na tua porta pra te comprar. Então eu vou ser muito cuidadoso nisso. Apoio político, quando sincero e honesto, não se rejeita. Independente de cor partidária. Depende de cor. Agora eu sei assim, a esquerda nunca vai me apoiar. E se ela vier me apoiar, eu tenho que desconfiar do que eu tô fazendo. Que eventualmente eu tô fazendo alguma coisa de errado. Dito isso, apoio sincero de pessoas honestas é bem-vindo. Nós precisamos criar uma aliança em todo o Brasil para tornar o Brasil um lugar melhor. E vai ser difícil. Tudo que eu falei aqui é necessário e nada do que eu falei aqui é radical. São coisas normais que nós precisamos fazer para tornar o nosso país um lugar melhor. Só que o normal que eu falei aqui, ele se torna difícil porque nós somos um país em que tudo é difícil. Eu tô disposto a colocar minha vida nisso. Eu vou dedicar os melhores anos da minha vida para me tornar o Brasil um país sério. E eu vou fazer isso com ou sem apoio das pessoas, donas da máquina partidária brasileira. Candidato, 1 minuto para falar com a nossa audiência. Qual câmera eu falo? Qual câmera? Aqui, é da frente. Essa aqui, ó. Meus queridos amigos, o Brasil, ele foi desenhado como um país injusto com você. E você talvez não tenha ideia do quanto você tá perdendo morando aqui. Talvez você não entenda que ao sair da sua casa para ir trabalhar, você tem que pegar um celular e você sabe que esse celular pode ser roubado a qualquer momento. Você sabe que ao entrar no seu carro vai ter provavelmente um insufilme pro bandido não ver as coisas que tem dentro do carro. Sua casa, se você mora numa casa, tem um muro. Se você mora num prédio, o prédio é murado e vai ter um porteiro. Talvez ambos tenham uma cerca elétrica. Sua esposa, sua filha tem medo de andar na rua porque elas podem ser alvo de todo tipo de ataque, desde o violento até um ataque de natureza sexual. E você vai e volta e tem o seu dia todo determinado pelo medo de ser roubado
e acha talvez que seja natural. O que eu quero avisar é que nada disso é natural. Você pode viver num país que você é livre e que você tem que ter homens corajosos que não tenham o rabo preso com ninguém, dispostos a tornar a tua vida melhor. E é isso que eu tô pra fazer. Não posso pedir teu voto nesse instante, mas eu posso pedir para que você me conheça. Não confie em mim nem nos demais. Apenas veja e analise pelos atos e pelas ações. E com base nisso, forme teu julgamento. Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo para essa conversa de Pressa Batina aqui na Jovem Pan News e Grupo RIC. Muito obrigado. Gostou desse corte? Assista às lives diárias no canal MB Live TV. E para mais cortes como esse, se inscreva no Rabo da Onça e fique por dentro das novidades da missão.